Com respeito a essa última pergunta, que eu achei ela muito interessante, realmente é um equilíbrio que tem que ser buscado através de muita sabedoria. Ah, eu gostei dessa pergunta também por conta dela trabalhar com a questão da linguagem. E realmente, a linguagem é extremamente importante e é a nossa tarefa enquanto cristãos de redimir mesmo a linguagem e os termos técnicos, filosóficos, sociológicos, intelectuais que a gente utiliza para poder descrever a realidade quanto tal. Particularmente, eu gosto muito da filosofia, eu estudo filosofia por conta, e uma das coisas que a gente vai trabalhando ao longo do tempo aqui é essa redefinição, a dar um verdadeiro valor, um verdadeiro conceito para determinados temas que a gente tem trabalhado. Eu utilizo muito a desconstrução, não no sentido derridadiano, porque justamente o Derrida ele vai ver de uma outra maneira a questão da desconstrução. Ele tem um outro problema na cabeça dele. Mas eu utilizo sempre para mostrar que existem imagens, e é uma coisa que eu trabalho, que eu gosto bastante, a ideia de imaginário social. As pessoas têm seus imaginários e muitas vezes parte desses imaginários são anticristãos. E a gente precisa desconstruir essas falsas imagens anticristãs do cristianismo. Então, um Jesus histórico simplesmente, que não tem nenhuma ligação com o Jesus ressurreto, ou mesmo que Jesus Cristo era casado, teve filhos, segundo como o filme do Martin Scorsese, de 1985, A Vida de Jesus. Então essas ideias, esses cristianismos, essas fés cristãs, mais anticristãs, elas precisam ser desconstruídas. E eu utilizo o termo nesse sentido. As maneiras muito equivocadas de compreender a fé cristã, que devem ser realmente mostradas, o que elas realmente são, e para que as pessoas, por conta delas mesmas, consigam abandoná-las. Capital moral, o termo capital moral eu tenho utilizado recentemente justamente por conta do Royal Kuiper, que é um senador da República não, porque lá é uma monarquia, do Senado, do Parlamento holandês. Ele é diretor da Universidade de Teologia de Kampen, um homem plantador de igreja, filósofo, vários livros escritos, e ele emprega esse termo do capital moral, que eu não duvido que ele tenha emprestado do Bourdieu, para mostrar essa desconexão que existe, essa perda que existe dentro da nossa sociedade atual da sua moralidade, e que o cristianismo teria um papel preponderante para restabelecer esse capital moral através de uma ideia da aliança. Aí, nesse ponto, a linguagem ela precisa ser utilizada a nosso favor. Então eu defendo uma ideia de uma redenção da linguagem, de certos tópicos e de certos termos, e que possam ser utilizados para comunicar o evangelho de maneira eficaz àquelas pessoas que não acreditam ou que estão num primeiro passo considerando a fé cristã, que tem perguntas e estão buscando respostas. Realmente, o perigo é que as pessoas possam tomar nós possamos nos afastar da terminologia, dos conceitos bíblicos, da ideia bíblica, como falar de Jesus como líder, ao invés de falar ele como filho de Deus. Mas também nós temos que justamente dar o conceito certo, mostrar para as pessoas em que sentido que nós estamos utilizando determinados termos. E isso é um trabalho não só do pastor, mas de todos os cristãos, de estarem sempre conscientes daquilo que estão falando e buscar definir bem os termos que estão sendo utilizados para que a mensagem não seja tomada de uma forma ambígua ou equívoca, mas que as pessoas entendam que o que está em jogo é um processo acomodativo para uma melhor compreensão da palavra e do evangelho.
Porque justamente se a gente também fica somente em termos técnicos bíblicos ou mesmo só teológicos, as pessoas não compreendem. Então a tendência é tentar falar um pouco a linguagem das pessoas para que a gente consiga transmitir os princípios do Evangelho, a mensagem do Evangelho, para que as pessoas, justamente para que haja esse entendimento mútuo, que não fique dois monólogos entre duas pessoas, cada um falando para si mesmo, mas que haja realmente uma troca de conceitos. E realmente existe uma ligação forte da nossa linguagem, da maneira como nós falamos, aqui, sobretudo na Europa. Como eu disse, a tendência cultural, política europeia é uma tendência mais à esquerda. Os estados, eles são muito fortes aqui. O papel do Estado na vida, na nossa vida, é muito grande. É muito grande. Então, os partidos, as ideologias têm uma influência muito grande, extraordinária na vida das pessoas aqui. E realmente, sobretudo as ideologias de esquerda. Então, é natural que a gente tenha que, muitas vezes, desconstruir muitas ideologias para abrir espaço para trazer um pouco de cristianismo. Porque as pessoas não conseguem ver a ideologia na sua amplitude, a sua totalidade. As pessoas veem partes da ideologia e não conseguem ver as implicações que essas partes têm na vida cotidiana. Então, muitas vezes, tem que desconstruir mesmo até algumas ideias políticas que estão ali jogando, tem um papel na mentalidade, na maneira como a pessoa concebe o Evangelho. E preciso justamente desconstruir ou redefinir. Por isso que eu falo muito de reconstrução e de reconstrução. Não só desconstruir, porque a desconstrução em si mesmo ela é negativa, mas é reconstruir uma perspectiva coerente, correta, segundo a palavra de Deus. Então, o uso da linguagem, da filosofia, da sociologia, a gente tem a tendência de utilizar de uma maneira redimida, para que justamente o Evangelho ele seja mais bem compreendido e de uma maneira muito mais penetrante. Porque o questionamento das pessoas é muito mais avançado e complexo. É interessante notar isso, porque o francês médio, eu falo do francês médio, não tem tanta intelectualidade, não é no sentido... O raciocínio francês ele é diferente do raciocínio brasileiro. O raciocínio francês ele é muito mais técnico e matemático. Os franceses não têm tanto imaginário. E isso é um grande problema. Sem imaginação não há muita inteligência. Então, conversar com o francês, às vezes, é muito raso, muito superficial, se parece com isso. Mas eles conseguem chegar a determinadas conclusões. Eles não ligam as coisas de maneira tão direta, mas eles fazem ligações outras muito mais lógicas. Então, uma das coisas que eu tento mostrar para as pessoas mostrar para as pessoas como pensar teologicamente, que não é tão matemático assim. O raciocínio teológico, a teologia, de maneira geral, ela é muito mais hermenêutica, é muito mais um processo de compreensão que um processo de explicação, como se tratasse de uma ciência pura, uma ciência da natureza. Não quero entrar na querela que até hoje tem existido entre as ciências duras, as ciências naturais, mas mostrar que realmente o raciocínio ele não se dá da mesma maneira quando nós pensamos as coisas de uma maneira teológica e de uma maneira bíblica. Então, esse é um dos grandes empecilhos aqui na França, acho que sobretudo aqui na França, essa maneira tão cartesiana de pensar, matemático e objetivo, e que não é bem assim que funciona. E quando os franceses... Por isso que eu falo, é paradoxal, eu entendo. Se vocês não estão conseguindo entender, natural, é normal isso. É para não entender mesmo a cultura francesa. Ao mesmo tempo que eles têm esse raciocínio lógico, eles são extremamente subjetivistas. Então, é muito complicado
para eles pensar teologicamente e biblicamente, porque eles vão ter uma tendência a fazer as ligações, mas segundo os princípios deles mesmos. Então, é necessário, extremamente importante, redefinir os conceitos e utilizá-los de uma maneira que venha a trazer as pessoas, atrair as pessoas para o raciocínio cativo à palavra de Cristo. Então é muito mais nesse sentido que nós temos trabalhado.